Nesse vídeo eu vou demonstrar como conectar serviços externos, assim como o N8N, aos serviços do Google. Nós não podemos simplesmente usar o Google Drive, o Google One, o Google Sheets, o Google Gmail ou qualquer outro serviço do Google através de um serviço externo que não tenha sido previamente habilitado, autorizado ao uso, correto? Então, assim como o Airbnb ou qualquer outra ferramenta que já existe no mercado, o Booking, sistemas de passagens aéreas usam serviços do Google e previamente precisaram pedir autorização para usar esses serviços, a gente também precisa usar uma autorização, pedir uma autorização prévia do Google dentro do nosso próprio e-mail, dentro da própria conta dos nossos serviços, para que esses serviços externos eles possam usar os serviços do Google. Como o fluxo que a gente fez pede para usar o Google Planilhas, o Gmail e também o Google Drive, são serviços do Google, então a gente precisa criar primeiramente uma solicitação de autorização do nosso e-mail para que aquele fluxo logado com o nosso e-mail possa ter autorização para usar os serviços do Google. Bom, vamos entender isso um pouco mais na prática. A primeira coisa que a gente vai precisar é de um Gmail. Todo mundo precisa ter um Gmail para usar os serviços do Google ou integrar uma conta empresa com o seu próprio domínio aos serviços do Google para que você possa ter acesso às ferramentas do Google. Mas aqui no nosso caso a gente vai usar o Gmail mesmo, tá? Todo mundo pode ter um Gmail, ele é gratuito e disponível para qualquer pessoa do Brasil e do mundo. Então aqui a primeira coisa que a gente precisa é de um e-mail Gmail e a gente vai aqui na internet, no Google e vamos pesquisar por Google Cloud Console. Google Cloud Console. Por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso para pedir autorização do Google para o nosso e-mail de usar os serviços do Google por um serviço externo, no caso o N8N. O N8N vai pedir solicitação para acessar as planilhas, vai pedir solicitação para acessar o Gmail, vai pedir autorização para acessar o Google Docs e o Google Drive. Então, para cada serviço que ele precisa acessar dentro do Google, ele precisa pedir uma autorização. Bom, a gente está aqui, a gente já fez a busca aqui por Google Cloud Console. Vamos clicar aqui no primeiro link e vamos clicar aqui à direita, conforme vocês podem ver aqui, vamos clicar aqui à direita em console. Clicou em console, ele vai levar para uma ferramenta interna do Google que vai nos dar autorização, vai dar autorização para esse e-mail aqui ter acesso aos serviços que forem ativados. A gente só vai ter acesso aos serviços que forem ativados e não a todos os serviços do Google. Então ele é a primeira vez que eu estou acessando o Google Cloud, então ele pergunta se eu concordo com os termos de serviço do Google Cloud e se eu quero receber e-mails periódicos com notícias e atualizações dos produtos. Como eu não quero ficar recebendo e-mail, eu vou clicar ali em eu concordo e dar um OK ali. Bom, feito isso, a gente vai criar um novo projeto. Ele tem um projeto padrão aqui sem organização, então a gente vai criar o nosso próprio projeto. Vamos chamar o nosso projeto de Automations. Automations Brasil. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Mas eu coloquei aqui como Automations Brasil. Vamos deixar aqui sem organização mesmo e clicar aqui em criar. Assim que ele criar o nosso projeto, ele vai dar um alerta aqui, uma notificação falando que criou esse projeto, certo? E ele vai pedir para a gente selecionar o projeto. A gente pode selecionar ou aqui, ou a gente pode vir aqui à esquerda do monitor e selecionar o projeto aqui. Vamos selecionar. Pronto. Com o projeto já selecionado, agora a gente vai começar a solicitar autorização para acessar os serviços. Bom, primeiro
antes de pedir autorização para acessar esses serviços, a gente vai precisar fazer alguns passos. Tá, quais são esses passos que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em cima, aqui no menu aqui, e vamos acessar aqui API Serviços, API e Serviços Ativados. Ele vai navegar até o menu de API Serviços e a gente vai precisar fazer o que? A gente vai precisar clicar aqui em Credenciais e pedir para criar uma nova credencial de ID do cliente OAuth. É com esse ID que a gente vai conseguir os dados para acessar todos os serviços do Google através de um serviço, de um software externo. A primeira vez que você acessa aquele link de API de serviços para solicitar uma credencial, ele fala para você, para criar um ID de cliente, primeiro é preciso configurar a sua tela de permissão, correto? Então, o ID de cliente vai permitir que os serviços externos, assim como o N8N, o Airbnb, o Booking, a Uber, vai permitir que esses serviços eles acessem o Google, os serviços do Google, através de uma autorização. Como foi a primeira vez que a gente pediu para criar uma credencial para dar acesso ao N8N no nosso caso, ele pediu para configurar uma tela de consentimento. E a gente vai clicar ali para configurar a tela de consentimento. Vamos clicar aqui em Vamos Começar. O nome do aplicativo a gente vai chamar de Vamos chamar aqui de N8N Automações N8N. O e-mail que a gente vai usar para vincular esse serviço é o nosso próprio e-mail. A gente vai escolher aqui essa opção de externo, que é a única opção disponível. Aí a gente vai ir lá no nosso e-mail, vai copiar o nosso e-mail e vai colar ali novamente, que é o endereço de e-mail que vai receber as notificações do Google Cloud para esse aplicativo que a gente acabou de criar. Vamos clicar aqui em concluir e criar. Pronto, ele acabou de criar um consentimento para que a gente tenha acesso a este serviço, certo? Esse consentimento ele permite que este e-mail ele possa criar várias credenciais para acessar ou aplicativos diferentes ou o mesmo aplicativo. Às vezes o mesmo aplicativo tem dezenas de funcionalidades diferentes e cada uma funcionalidade a gente pode acessar com uma credencial diferente por motivos de permissão ou motivos de visualização. Então, a gente pode criar várias credenciais agora para o nosso Automations Brasil. Agora vamos passar aqui para a parte de criar um cliente OAuth, aqui do lado direito da nossa tela. Ele vai perguntar qual é o tipo de aplicativo que a gente quer criar, qual é o nome do aplicativo, vamos colocar o mesmo nome ali, N8N Automations. E por enquanto é a única coisa que a gente vai configurar. Tá vendo que a gente terminou de fazer essa configuração e ele já nos deu aqui o ID do cliente e a chave secreta do cliente? São exatamente esses dados que a gente vai precisar para lá no nosso N8N conectar os nossos aplicativos aos aplicativos do Google. Vamos dar aqui um OK. Ele está falando aqui que ele criou o N8N Automations. A gente pode acessar a qualquer momento o ID do cliente e a chave secreta, que não aparece, mas ao clicar em copiar, ele vai copiar a chave secreta inteira. E agora falta mais um passo. A gente vai liberar os serviços que a gente quer usar com esse projeto aqui. Cada projeto pode ser de uma coisa. Um projeto pode ser de GPS, outro projeto pode ser de envio de e-mail, outro projeto pode ser de
de gestão de qualquer coisa, gestão, administração, gestão de informação. Cada projeto pode ser de uma coisa. Aqui a gente criou um projeto Automations Brasil, certo? Que vai permitir o acesso a determinados serviços para a nossa automação de disparo de e-mail em massa através do Gmail com N8N. Agora a gente vai liberar os serviços que a gente vai precisar. Clicando aqui, o primeiro serviço que a gente vai liberar aqui é o Google Drive. Aí a gente clica em ativar. O segundo serviço que a gente vai liberar é o Gmail, porque a gente vai precisar acessar o Gmail também para disparar os e-mails. O terceiro serviço que a gente vai liberar é o Sheets, que a gente vai precisar das planilhas para capturar os nossos contatos. E o quarto serviço que a gente pode liberar é o Drive. Eu já liberei, né? Liberei o Google Drive, liberei o Gmail e liberei o Planilhas. Pronto. Tenho aqui as minhas credenciais. Tenho aqui a minha biblioteca com todos os serviços do Google que podem ser liberados. Então aqui, por exemplo, se a gente quiser fazer uma automação de calendário para consultas médicas em um determinado consultório, a gente vai precisar liberar o Google Calendar API. Se a gente quiser fazer alguma automação de vídeos com o YouTube, a gente vai liberar o YouTube Data API, certo? Aqui também tem uma ferramenta de análises do YouTube, outra ferramenta de relatórios do YouTube. Então são várias ferramentas que o Google tem. Por exemplo, AdSense Management API. Isso aqui é o serviço de publicidade do Google. Então todos esses serviços eles podem ser acessados desde que previamente liberados pelo usuário da aplicação, certo? Aqui tem a nossa biblioteca e aqui tem todas as APIs disponíveis que a gente pode consultar dentro que a gente pode habilitar dentro da plataforma do Google. Então, APIs mostra APIs e serviços ativados, mostra todas as APIs que a gente tem ativado e serviços. Biblioteca vai listar todos os serviços do Google. Credenciais vai mostrar todas as credenciais liberadas para esse aplicativo, para um determinado aplicativo, né? O acesso a dados, ele vai mostrar ele vai começar a mostrar estatísticas de uso da sua aplicação. Mas a parte mais importante mesmo é a parte de liberação das credenciais e liberação dos serviços que a gente vai precisar para atuar com N8N. Essa parte ela é um pouquinho mais complexa, ela é um pouquinho mais difícil. Você vai precisar fazer ela uma vez para cada projeto que você for implementar e habilitar aqui as APIs que você vai usar para esse aplicativo. No caso do N8N, a gente habilitou o Drive, o Gmail e o Planilhas. O Drive a gente vai usar para armazenar o nosso arquivo e resgatar o nosso arquivo. O Gmail a gente vai usar para autenticar e disparar os e-mails. E o Planilha a gente vai usar para acessar os nossos contatos que a gente vai ter lá na planilha, certo? Então é isso, gente. Essa é a configuração básica do Google Cloud para você ter acesso aos serviços do Google através de uma aplicação e um consentimento, porque não seria legal que qualquer pessoa pudesse ter acesso aos seus serviços no Google, né? Então você com o seu e-mail, você vai lá, você cria o seu projeto e dentro do seu projeto você cria as suas credenciais e você cria as pessoas que podem acessar os seus aplicativos através dessas credenciais. Por exemplo, aqui poderia ter credencial Uber, depois uma segunda linha, credencial Airbnb, terceira linha, credencial
Booking, quarta linha, credencial, Latam, passagens aéreas. Então, cada credencial ela vai guardar os serviços que são permitidos serem acessados com aquela credencial, ok? Vamos finalizar aqui o vídeo, então. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer pergunta sobre habilitar os serviços do Google para receber acessos externos, deixem aqui nos comentários abaixo do vídeo. Já me segue, já se inscreve, eu vou estar postando aqui muito material de qualidade, as pessoas têm muita dificuldade com configurações iniciais dos serviços, então sejam inscritos, me segue